Ouça agora Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast e o assunto hoje não é coronavírus, mas apesar de não ser coronavírus, eu sugiro a você higienizar sempre suas mãos com álcool gel. Chegou nos lugares, lave as mãos, lave os rostos, seguindo todos aqueles protocolos. E sigam também os protocolos de saúde e higiene. Hoje nós vamos falar sobre um filme, claro que tem um pouquinho a ver com o coronavírus, mas nem tanto, não é? Nós vamos falar de um filme, eu gostaria muito de falar desse filme, inclusive eu já assisti ele umas 4 ou 5 vezes. É o Orton e o Mundo dos Ken, ok? Então, espera um minutinho que eu já falo sobre esse filme. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. E aí, pessoal, é muito bom estar com você mais uma vez aqui na Fábrica de Podcast e hoje eu vou falar sobre o filme Orton e o Mundo dos Ken. É um filme protagonizado, na verdade ele é uma animação, né? Então não tem pessoas humanas, mas tem vozes por trás. Então essas vozes são do Jim Carrey e do Steve Carell. O Steve é aquele cara que fez o Todo-Poderoso 2 e o Jim Carrey fez Todo-Poderoso 1. Esse filme é baseado no livro do criador, do mesmo criador do Grinch. Lembra do Grinch, lá aquele verdinho do Natal? Então, inclusive, o pessoal dos Mundo do Ken... Nossa, enrolei, não é? Bom, inclusive o pessoal do Mundo dos Ken parece demais com o Grinch. Tem a mesma... Acho que é o mesmo pessoal ali, é o mesmo povo, né? Mas por que eu vou falar deste filme hoje? Devido, né? Falei que tem uma coisinha a ver aí com o coronavírus. Na verdade, gente, o que acontece? Esse vírusinho, né? Vou chamar ele assim, porque é tão pequenininho, né? Microscópico e causa aí um problema global, né? Um problema gigante, afetando inclusive a economia. Bom, então este vírusinho, ele acabou mudando, né? Ele está mudando a nossa forma de enxergar o mundo. Porque, principalmente nós brasileiros, nós somos muito calorosos. Onde a gente chega, a gente abraça, a gente dá um beijinho no rosto, a gente pega na mão, a gente cumprimenta. E isso é ótimo, isso é muito legal, isso é calor humano, não é? Mas nós temos que tomar cuidado também, né, com os exageros. Então, isso é um pedacinho, né, que o coronavírus, né, trouxe aí. Bom, então ter precaução, sempre tomar cuidado, né, lavar a mão, higienizar, passar um álcool gel, né, e a gente tomar cuidado. O que eu percebi é o seguinte, a gente aprendeu a lidar com o próximo, né, a cuidar do próximo, na verdade. Então, eu passo o álcool gel na mão não é só para me proteger, é para proteger o próximo também. Isso é muito interessante, então eu vou deixar de abraçar a outra pessoa para que eu não transmita nada para ela. Não é só pensar no que ela vai me transmitir alguma coisa, não. Para que eu não transmita e para que eu não seja um meio de propagação, né, do vírus. Então eu acho que é por isso que é interessante essa reclusão, essa quarentena, esses dias, né, de ficar um pouquinho dentro de casa. Faz mal nenhum nisso, é super de boa, é super tranquilo. Daí faz a gente repensar. Então, voltando aí no filme, Orton e o Mundo dos Ken. Esse filme é muito interessante porque é o seguinte, ele faz a gente pensar sobre o micro e o macro. Faz a gente pensar, filosofar sobre a vida. Porque, não sei se você já viu, então vão aí vários spoilers, né? Se você não gosta de spoilers, então para de ouvir este episódio. Pega o filme, né? Aluga esse filme em uma das plataformas, parece que no YouTube tem. Assista o filme primeiro, depois volte a continuar ouvindo este episódio, né? Para você não, você que não gosta de spoiler, né? Não vai passar por isso. Bom, seguinte, esse filme acontece em uma floresta muito bonitinha, que é a Selva de Nu. E nessa selva vive
feliz e saltitante, um elefante chamado Orton. Inclusive, estou brincando de fazer poesia porque este filme ele é todo poético, tem um narrador por trás, né, que faz uma poesia. Então isso é muito interessante também, acaba prendendo a nossa atenção. E esse elefante super simpático, ele é um professor cheio de imaginação e a garotada lá, os animaizinhos e os filhotes, né, os filhotes dos animais da selva adoram esse professor e ele é uma referência para todos. Então, um certo dia, este elefante estava tomando banho, saltitante. De repente passa pelo ouvido dele uma pequena partícula. É isso mesmo, uma partículazinha de poeira ou talvez um grãozinho flutuante. E ele ouve um gritinho, um agudinho ali. E ele assustou porque ele não chegou nem a ver a partícula de poeira, ele só ouviu. E ele achou estranho, falou, opa, o que é isso? Que coisa estranha é essa? Agora, o mais interessante é que essa partícula de poeira, ela estava presa a um girassol, né? No iniciozinho mostra lá um girassol, essa partículazinha ali, um grãozinho, é uma bolinha uma penugenzinho, era uma penugenzinha, né? Grudada na semente de girassol, num girassol todo bonito, num lugar seguro, tranquilo, mas aí vem rolando como se fosse uma mamona, sabe a mamona espinhenta? Então vem ela rolando e bate no girassol. Com isso, esse grãozinho se desprende do girassol e sai voando. E ele segue voando até que ele passa pelas orelhas gigantes do elefante e o elefante detecta um gritinho agudinho, né? Uma coisa assim, mais ou menos, né? Não deve ter estourado o seu ouvido agora, hein? Bom, tudo bem. Desculpa. Então, o que acontece? O Horton, ele ouviu esse gritinho e ficou encabulado, mas ele esqueceu do gritinho, né? Mas ele percebeu que havia alguma coisa estranha. Continuou conversando com a bicharada da floresta. Aí uma curiosidade, tá? É só o elefante que tinha uma forma realista. Era bem interessante. O elefante tinha uma forma de elefante. O restante dos animais eram bem bizarros. Era uma mistura de hipopótamo com macaco. Os macacos também parece que eram bem macacos mesmo. E aparece também uma canguru com seu filhote, que lembra bastante um canguru. Mas o restante são bem bizarros mesmo. Assim, não parecem animais. Parece uma mistura. Era igual quando eu era criança, tinha um livro. Talvez quem tem a minha idade tenha estudado com esse livro. Devia ser do primeiro ou do segundo ano do primário. Que tinha lá uma montagem lá que era o cachorro caminhão. Uma mistura de cachorro, macaco e caminhão. Então esse filme tinha gente ali, animaizinhos, que era mais ou menos isso. Uma mistureba danada. Mas era bem interessante. Bom, então voltando à partículazinha. De repente, o Orton, ele ouve novamente o gritinho, passando do lado dele. E ele, mais uma vez, percebe, só até que ele consegue enxergar essa partícula. E ele corre atrás dela, ela sai voando, ele chega a usar alguns artifícios de sugar a lagoa para o nível baixar, e aí não correu o risco dela se molhar e tudo. E ele começou a perceber que pudesse haver vida ali dentro. Então ele correu atrás até que ele pegou um raminho com uma flor, quase um dente de leão cor-de-rosa, e grudou essa sementinha ali, esse grãozinho, essa partícula de poeira nessa flor. E ela ficou fixada. Só que ele continuou andando e correndo e protegendo esse mundo, né? E aí ouviu de novo mais um grito, até que ele pensou assim, tem vida aqui dentro. Tem vida. Mas o mais curioso, o mais interessante, é que de fato tinha vida. E aquilo ali era um universo, era um planeta que tinha ali dentro, sabe? Era muito louco, um planeta organizado, como o nosso planeta, com casas, empresas, contabilidade, cozinha, marido, mulher, filhos, tinha o prefeito, tinha lá o juizado da cidade, tinha tudo. Era uma cidade organizada, com suas leis e tudo mais.
Mas na verdade era um planetinha, que era o mundo dos Ken, né? E assim, bem interessante, né? Como eu disse, falar sobre o micro e o macro, né? Porque a gente pensa que a gente tá nesse mundão aqui, que a gente é gigante e tal, e talvez nós sejamos esse grãozinho aí, esse mundinho que esse elefante encontrou. Talvez possa vir uma mamona bater nesse girassol que está segurando, né, esse nosso planeta. E o nosso planeta pode rodar para um lado, uma direção que a gente nem imagina para onde isso vai, não é? Então, esse micro hoje pode ser, né, o coronavírus que está aí, né? Invertendo a situação, né? Claro que ele não é um planetinha, mas ele é um sistema pequenininho que causou o problema e causa, né, ainda vai causar alguns problemas durante um tempo para esse nosso planeta. Bom, mas voltando no filme, né, o Horton, ele pensa assim, bom, se eu ouvir um gritinho de lá, eu posso de repente dar um grito aqui e eles me ouvirem lá. Até que ele dá um grito muito alto e aí chega pelas trombetas lá do planeta e o prefeito consegue ouvi-lo. E o prefeito cria lá um mecanismo, uns artifícios e consegue conversar. E inclusive eles têm o mesmo idioma, né? Loucura isso, mas precisa ter, né? Para que haja uma comunicação e afinal de contas, é uma ficção, né? Mas eles conseguem se comunicar e eles conseguem, inclusive, perceber as mudanças climáticas do planetinha lá, né? Do mundo dos Ken, porque se o Horton dorme no frio, eles iam sentir frio, congelar. Se ele cobre o planeta com as orelhas, por exemplo, esse planeta vai ser noite nesse momento em que ele cobriu. Então, eles conseguem se comunicar e o prefeito percebe que o planetinha deles corre perigo. Porque imagina, um planeta solto na mão de um elefante pregadinho numa flor. A qualquer momento, alguma coisa de errado pode acontecer. Até que o prefeito fala, salve o nosso planeta. E o elefante fica incumbido disso, fala assim, eu vou salvar o planeta de vocês, com certeza. Mas aparece uma canguru, que é como se fosse a líder do grupo, né? E ela discorda de tudo isso, porque afinal de contas, né, gente? Imagina, é uma loucura, né? Você pensar assim, fulano tá conversando com uma flor que tem uma partículazinha de poeira e nessa partículazinha de poeira tem um planeta. Quem vai acreditar numa história dessa? Da mesma forma, o contrário também, o prefeito passou aperto lá no mundo dos Ken para convencer todo mundo de que tinha um elefante no céu conversando com ele, que eles eram um grãozinho de poeira. Olha que loucura, não é? Tem um lado de lá e o lado de cá, né? Muito louco. Então, o Horton precisava salvar e veio uma canguru, que era a chefe lá do local, né? A líder do local. E ela falou, não, você é louco e você para de mostrar isso para as pessoas, você está proibido de disseminar isso aí, porque você vai causar confusão na cabeça das crianças. E ela era uma mãe super protetora, com seu canguruzinho dentro da bolsa que ela chamava de quarto. Volta pro quarto, filho! Era a bolsa dela. E o Horton se sentiu ameaçado e sentiu que ali tinha um planetinha, e esse planetinha estava sendo ameaçado. E ela contrata lá um urubu gigante para correr atrás dele e o Horton pensou em colocar esse planetinha em alguma flor do local ali, mas ele percebeu que ali tinha vários perigos, os animais se alimentavam dos locais, esse planeta ia morrer. Então ele pensou em colocar numa flor lá no alto do penhasco, um local assim super isolado e tranquilo. Mas a luta, né, para chegar até lá foi grande, porque veio esse urubu contratado por essa chefe, que ele trabalhou de grátis, inclusive, ele disse isso. Depois ela acabou chamando os macacos pela incompetência do urubu. Os macacos foram lá e no final das contas, o Horton, ele acaba salvando o mundo dos Ken, porque eles conseguem fazer um barulhão e gritar e todo mundo consegue ouvir no finalzinho. E aí esse mundo é salvo, inclusive pelo filho da canguru, que ela vivia, né, xingando, falando, volta pro quarto, filho.
e não se mete em conversa de adulto e tal, e ele acabou salvando o mundo porque ele foi o primeiro a conseguir ouvir também esse povo, né? Mas, gente, olha que interessante, né? Se a gente for pensar nisso, né, é algo muito filosófico e muito profundo, porque nós podemos ser, sim, uma partícula de poeira cósmica, pequena, né? Um planeta que, de repente, a Via Láctea, né, como um todo, pode ser essa poeira, e por que não? E, de repente, ter lá do outro lado um outro planeta com um outro sistema de vida, e por algum motivo a gente pode ser encontrado, né? E pode acontecer alguma coisa nesse sentido, da mesma forma o contrário. A gente pode, às vezes, passar despercebido por coisas pequenas e haver vida ali, inteligente, né? E tudo mais. Tudo bem, especial, o Alex tá pirando na batatinha. Não, mas tudo é possível. Não sei se vocês já viram um vídeo, parece um loop infinito, né? Ele começa com, não tenho certeza, mas começa com um átomo, ele vai dando zoom, ampliando, ele passa para a molécula, ele passa para um ser, ele passa para uma cidade, ele passa para um estado, um país, aí ele sai do mundo, ele vai para o universo, e isso é gigante, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar esse tipo de história, esse tipo de ficção, para a gente parar um pouco para pensar, né, que existem outras pessoas, existem outros seres, e a gente precisa observar esses seres, ter um olhar, né, como eu já falei num episódio anterior, ter um olhar panorâmico para a gente não colocar uma viseira e não conseguir enxergar, ou às vezes o que talvez não seja tão óbvio, mas talvez seja até óbvio demais e a gente passa despercebido. Bom, quis falar sobre esse filme porque tem a ver, não é, com essa questão aí do coronavírus, né, que está causando esse alvoroço nas nossas vidas. Espero que isso passe rápido, né? Espero que não demore muito. Mas precisamos fazer a nossa parte. Então higienize suas mãos, lave suas mãos, cumprimente com o cotovelo ou com os pés, né? Mas evite abraçar e pegar na mão. Provisoriamente, claro que mais pra frente a gente vai voltando, né, ao normal. E espero que vocês tenham gostado desse episódio e aproveitado aí, né, alguma coisa dele. Assistam, para quem não viu, assistam lá, Horton e o Mundo dos Ken. Em inglês é Horton Hears a Who. Muito legal, muito sensacional, um filme de 2008, o filme do Dr. Seuss, e ele é protagonizado nas vozes de Jim Carrey e Steve Carell, e vale muito a pena ver, gente. E eu vou convidar você, aproveitando, né, que eu estou aqui fazendo esse episódio, para acessar o nosso site, afabricadepodcast.com.br, e lá você vai poder também contar a sua história, você vai poder fazer o seu podcast. Você que gosta de propagar ideias, então acessa lá, conheça os nossos planos, a gente faz tudo por você. A gente grava as vinhetas, você grava o seu áudio, envia pra gente, a gente edita esse áudio, junta com as vinhetas, coloca lá uma trilha legal e ainda criamos o canal para você nas plataformas. Aí você vai ter o seu podcast aí no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e assim sucessivamente, tá? Espero você semana que vem, espero que tenham gostado desse episódio. Um grande abraço, tchau! Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.